A paz do Senhor Jesus! A você que sempre está aí nos acompanhando. E neste domingão eu convido você mais uma vez. Vem comigo, vem adorar a Jesus. Porque hoje Deus tem uma palavra para o teu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, e agradecemos a Ti por mais um domingo que o Senhor nos tem dado, por mais uma semana abençoada que o Senhor nos deu e esta que o Senhor abre neste primeiro dia. Pai bendito, que as Tuas mãos estejam sobre nossas vidas. Que a Tua bênção seja grandiosa na vida de todos aqueles que nos acompanham, Senhor. Que o Senhor possa esclarecer as suas mentes, as suas dúvidas, através da mensagem que puseste na minha boca. Pai querido, que o Senhor me use segundo a tua vontade, o teu querer. Que o Senhor me ajude, Senhor, a expressar a tua real vontade. Pai bendito, que o Senhor traga luz aos nossos corações, porque sabemos que na tua luz temos tudo de bom. Pai bendito, que a nossa vida seja abundante em ti. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, porque já cremos que o Senhor fez. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero comentar acerca de um texto que eu acho que deve ser bastante conhecido seu, de fato. Mas hoje eu quero trazer uma alusão bem interessante acerca de que por que as pessoas não querem Jesus, por que as pessoas se afastam de Jesus e por que as pessoas não voltam para Jesus. É sobre isso que vamos tratar hoje aqui. O texto base para isso é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí ele complementa dizendo porque aqueles que crê já estão salvos e os que não crê já estão condenados. João capítulo 3. Baseado nisto, o Senhor me trouxe ao coração uma mensagem justamente relacionada a isto, a este texto base. Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, logo o Senhor Jesus estava dizendo ali a Nicodemos e a todos os pecadores que de fato Deus quer salvar todo mundo. Essa de fato é a vontade de Deus. Mas aí muitas vezes nós nos deparamos com situações bem interessantes. Pessoas que se transformam em ateus, pessoas que não querem de fato andar com Jesus, pessoas que dizem que estão com Jesus, mas suas obras não diz respeito à realidade. Enfim, essas coisas que muito nos perguntamos nessa caminhada da vida. E o que é interessante em particular é que nós iremos perceber que todas essas coisas que foram mencionadas aqui, das pessoas que não querem estar com Jesus, que não querem andar com Jesus, ou que não querem voltar para Jesus porque já foram outrora, elas estão expressas basicamente nas escolhas humanas. Exatamente, nas escolhas. A primeira delas é porque as pessoas não querem vir para Jesus. O próprio Jesus diz nesse mesmo capítulo, um pouco mais adiante, ele diz que aqueles que estão nas trevas não querem vir para a luz para que as suas obras não sejam reveladas. Logo, nós começamos a compreender que as pessoas que não querem vir para Jesus é porque elas querem esconder, elas querem viver uma vida utópica, uma vida oculta, segundo as coisas de Deus, ou segundo os preceitos de Deus. Elas não querem vir para a luz porque as suas práticas, as suas escolhas estão correlacionadas com trevas e não com luz. E aí, quando elas se aproximam da luz, a primeira coisa que começa a aparecer é justamente as suas más obras. E aí, por conta do orgulho humano, de não querer abandonar as suas más obras, elas não querem se aproximar da luz. Porque se elas se aproximarem da luz, logo as suas más obras irão aparecer. Então, para que não apareçam, elas não se aproximam da luz. Então, em primeiro lugar, as pessoas que não querem se aproximar da luz são aquelas pessoas que têm os seus problemas,
vivem nas trevas e não querem que isso seja revelado. E aí, a gente poderia muito bem trazer aqui à tona tantos exemplos. Mas eu acho que não é nem necessário tantos exemplos, que eu acho que você, de fato, que me assiste nesse exato momento, poderia comentar aí embaixo. Exemplos, assim, de pessoas diversas, que você conhece, quem sabe, que você identifica que essa pessoa não quer vir para Jesus por causa de alguma coisa. E aí você poderia muito bem comentar, sem precisar comentar o nome da pessoa, pelo amor de Deus, não faça isso. Apenas coloque detalhes, tipo, essa pessoa não vem porque é avarenta, essa pessoa não vem porque vive traindo a mulher, ou porque essa pessoa vive traindo o marido. Existem inúmeras possibilidades e exemplos que vocês podem trazer aqui, e de fato, algum desses aí vai estar dentro desse primeiro quadro, que são as pessoas que não querem que as suas más obras sejam reveladas. Amém? A segunda coisa que fazem com que pessoas elas não querem vir para Jesus é porque elas não querem perder o seu status. Isso, elas não querem perder o seu status. Se você for olhar todas as conversas e diálogos de fariseus com Jesus, você vai ver que Jesus ele foi bem enfático nesse sentido. Ele sempre era muito incisivo com relação às más práticas, os pesos que esses homens colocavam na sociedade, pesos que nem eles mesmos conseguiam carregar. Mencionou que eles eram como sepulcro caiados, né? Que por fora eram branquinhos, mas por dentro o que tinha na verdade era morte. Então, de fato, estes homens são referência àquelas pessoas que não querem vir para Jesus, não querem andar na luz, porque, de fato, não querem abandonar o seu status. Status que é uma das coisas mais queridas hoje das redes sociais, da sociedade brasileira. O status é tudo hoje. Há tantas pessoas aí com uma vida tão destruída, mas fazendo pose. E todo mundo achando que está às mil maravilhas. E aí é justamente onde Jesus chega com a mensagem sepulcro caiado. Por fora está tudo muito bonito, mas por dentro só tem morte. Infelizmente, essa é uma realidade básica. Uma terceira coisa que faz com que o ser humano não se aproxime ou não queira estar com Jesus é a vergonha das suas más obras. E essas pessoas são justamente aquelas que, quem sabe, em algum momento estiveram com Jesus. Em algum momento andaram com Jesus. E aí, de fato, são pessoas que têm vergonha do que fizeram e têm medo de voltar. E aí eu posso trazer uma relação bem básica acerca deste exemplo, que é Judas Iscariotes. Judas não voltou para Jesus, não foi porque não quis apenas voltar para Jesus, não foi isso apenas. Se nós observarmos bem a trajetória de Judas, andou com Jesus, estava ali com Jesus, de fato se preocupava com os pobres, enfim, tinha os seus problemas de avareza, tinha uma visão meia distorcida daquilo que de fato era o reino, mas Judas estava com Jesus e foi um escolhido. E o que eu acho interessante nesse sentido é justamente que quando nós olhamos com muito carinho, com muito cuidado a vida de Judas, nós percebemos que não foi nada fácil, de fato. Não foi nada fácil. E eu até vou fazer uma referência aqui para você perceber que quando nós olhamos de uma forma mais ampla, nós percebemos alguns outros detalhes. Judas erra e ao errar, ele se arrepende e vai devolver as moedas. Mas aí não aceitam as moedas de volta e ele vai e joga para lá. O que é interessante na vida de Judas é que a Bíblia não menciona em momento nenhum os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Jesus irem ao encontro de Judas.
Ninguém foi acudir aquele que errou. Ninguém foi socorrer aquele homem que teve o seu erro, que teve o seu problema. E aí a pergunta é, e qual seria a atitude de Jesus? Teria de fato ido lá buscar ele ou não? Entende que nesse sentido, se nós pararmos para observar bem, Judas foi abandonado? Ele foi deixado de lado? E aí você pode dizer, não, não. E aí eu menciono justamente Pedro. Pedro também negou Jesus. De uma forma diferente, claro. Nem todo mundo estava vendo, claro. Mas quando você vai observar a situação de Pedro, quando Jesus vai ao encontro de Pedro, Pedro está pescando com os outros. Veja que coisa interessante. Ele fez errado, estava deprimido e estava de fato arrependido do seu erro, mas ele teve ajuda dos seus amigos, dos seus irmãos. Veja que situação diferente, veja que situação distinta. O tratamento que deram ao erro de Judas e o tratamento que deram ao erro de Pedro. Veja que coisa interessante. E talvez, quem sabe, Judas era um daqueles homens que não tinha muita empatia de todos, ou quem sabe de nenhum, vamos dizer assim. Que quem sabe Judas foi aquele que quando errou, todo mundo disse assim, eu já sabia, é bom que morra mesmo, tchau. E de fato essa não é a vontade de Deus. Mas o que nós entendemos é justamente que Judas não voltou para Jesus com medo do seu erro, com medo daquilo que ele praticou de pecado, de errado. Mas se você observar bem, a vontade de Judas não era simplesmente negar por negar, trair por trair, não. O que Judas fez, na verdade, foi uma antecipação daquilo que todos os outros queriam. Que era justamente que Jesus se levantasse quanto rei de Israel, que levantasse a espada e começasse a luta e, de fato, libertasse a nação de Israel daquele aprisionamento que estava de Roma. Mas a grande maioria não entendeu, de fato, qual era o propósito de Jesus naquele exato momento em que ele veio. E ele vai vir para fazer isso, claro, mas eles achavam que era naquele momento. E não era naquele momento. E o que Judas fez, na verdade, foi querer antecipar os fatos. Ele quis dizer, já que Jesus é o Messias, já que Jesus vai libertar, então vamos provocar isso. Para isso acontecer de fato o mais rápido possível, porque eu quero ver minha nação livre. Mas quando ele viu o que ele tinha feito, que os seus cálculos foram totalmente equivocados, porque todos se afastaram, porque todos fugiram, todos não estavam ali com Jesus, todos não disseram que iam até a morte com Jesus, principalmente Pedro que negou. E aí a pergunta é, quando viram Jesus preso, Jesus debilitado, cadê eles? Cadê eles? Onde eles estão? Todos afastados, separados. Todos. O único que sobrou foi João. O único que sobrou foi João. Então, se formos observar de uma maneira muito mais clara, muito mais evidente, esses fatos, nós iremos observar que todos eles tiveram os seus problemas, tiveram as suas debilidades, tiveram os seus pecados, mas enfim, a situação de cada um era diferente. A circunstância, o envolvimento de cada um era totalmente diferente. E aí Judas de fato não voltou porque tinha vergonha do que tinha feito. Tinha receio do que tinha feito. É tanto que ele foi e se matou. E aí é justamente o grande fato que as pessoas muitas vezes não entendem. Porque foi fraqueza. Muitas pessoas costumam dizer que as pessoas que se matam, elas são fracas. Mas na verdade elas não se matam porque são fracas. Elas se matam porque o que na verdade elas querem é anular
a dor que estão sentindo no seu interior. Elas se matam porque a dor é tão grande que elas acreditam que é a única maneira de solucionar a sua dor é de fato não existindo mais. Não é fraqueza. É de fato dor. Por isso, se você tem alguém na sua casa, por isso, se você tem alguém na sua família que está passando por um período de depressão, a primeira coisa que você precisa entender é: o que eu posso fazer para amenizar a dor? O que de fato pode ser feito para que essa pessoa se sinta valorizada, para que ela possa de fato entender que a vida tem mais valor com ela? Em vez de criticar, em vez de praticar os achismos da vida, não é muito melhor ajudar? E aí, de fato, muitas pessoas não voltam para Jesus porque não são ajudadas, porque não são procuradas, porque não são buscadas para isso. E de fato, Jesus pode estar despertando você hoje para isso. Tem alguém gritando por ajuda nesse exato momento. E talvez essa pessoa esteja bem pertinho de você. E aí tem pessoas que não vêm para Jesus simplesmente porque não tiveram ajuda para superar a vergonha dos seus erros. Por isso essa é a responsabilidade que o Senhor traz para você. Porque de fato o pastor aqui não tem condição de ir em qualquer lugar que esse vídeo esteja chegando. Mas que o Senhor te ajude. De fato, Ele te ajude. Uma quarta pessoa que não se aproxima de Jesus é justamente pessoas que fizeram uma aliança, se comprometeram e no meio do caminho elas fracassaram. E aí é um fato que a gente pode relacionar justamente com Pedro. Pedro é um fato claríssimo disso. Pedro disse na cara de Jesus que ele iria até a morte. E de repente Pedro nega. E veja que aquilo que Pedro diz no Mar da Galileia, quando Jesus ressuscita, que vai lá ao encontro dele, é de fato a plena expressão do que Pedro estava sentindo. Jesus pergunta: Pedro, agapas me? Ou ele quis dizer: Pedro, tu me amas? E aí ele diz agapas me, porque esse sentido que Jesus pergunta é: tu me ama com amor sacrificial? Com aquele tipo de amor que não quer nada em troca? E a resposta de Pedro é: filo sim, Senhor. Filo é aquele tipo de amor que é um amor que, se tu não deres algo em troca, eu não te amo. E aí Jesus pergunta a segunda vez: agapas me, Pedro? E Pedro responde: filo sim. E aí é justamente a explicação porque o texto mostra Pedro se entristecendo na terceira pergunta de Jesus. Na terceira pergunta de Jesus, Jesus olha para Pedro e diz assim: filo, me, Pedro? Tu me amas com esse tipo de amor? E Pedro olha para ele e diz: filho, Senhor. Filho, Senhor. É esse tipo de amor que eu tenho por ti. Essa é a realidade da minha vida. Isso é a minha verdade, Senhor. Essa é a minha fraqueza. Como o Senhor não teve como me sustentar, me segurar naquele momento, eu te neguei. Porque esse é o tipo de amor que eu consegui expressar, que eu consegui viver do teu lado. Enquanto o Senhor estava bem pertinho de mim, eu era forte, vigoroso. Mas a partir do momento que o Senhor foi preso, que o Senhor se afastou dos meus olhos, eu não pude mais resistir. Jesus olha nos olhos de um homem sincero e diz assim: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E sabe por que Jesus disse aquilo?
Porque Jesus olha nos olhos dele e diz: a partir de hoje, nunca mais eu sairei de perto de vocês. Por isso eu sei que agora vai dar certo. Eita, Jesus maravilhoso. Oh, glória. Louvado seja o nome de Jesus. Ele me trouxe hoje aqui para dizer, olha, se precisa da presença de Deus, saiba, Ele vai estar todos os momentos contigo, do teu lado. E se você espera que Ele te abençoe, pode ter certeza que Ele vai te abençoar grandemente. Glória seja dada ao nome de Jesus. Por isso, vem para mais perto de Jesus. Vem, vem. Vem para pertinho de Jesus. Porque quanto mais perto você estiver, mais forte você vai ser. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Tenha um ótimo comecinho de semana, uma ótima semana, semana de bênção, de muita prosperidade e que o Senhor esteja do teu lado. Amém? Sexta-feira, espero você aqui novamente às 20 horas. Tchau, tchau.